Olá, boa tarde. Sou Bispa Viviane, para quem não me conhece, eu sou do Ministério Recomeçar. Gostaria de deixar uma palavra para você, a qual o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração essa semana, durante esses dias. Se encontra lá no livro de Ezequiel, capítulo 37. E algo que me chamou a atenção, às vezes a gente lê várias vezes, né? Mas sempre tem alguma coisa que vai nos chamar a atenção. E essa tarde eu quero compartilhar com vocês algo que me chamou muita atenção. Ezequiel capítulo 37, ele vai dizer assim: eu senti a presença poderosa do Senhor e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmos, estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? E eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se poderão ou não. Ele disse: profetiza para esses ossos secos e digam a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Essa passagem, até esse versículo, né? Depois a gente vai prosseguir um pouquinho mais. A palavra que me chamou a atenção esses dias é: dê atenção à mensagem do Senhor. A palavra do Senhor está nos falando nesta tarde que o profeta Ezequiel ele foi levado pela presença do Senhor, o seu Espírito o levou e pôs ele em um lugar onde tinha um vale onde havia muitos ossos secos, né? E ele me levou para dar uma volta em todo aquele lugar. Então, em todo aquele lugar que Ezequiel andava, por todos os lados ele via cabeça, pedaços, braços, ossos, né? Pedaços não, ossos, braços, pernas, dedinhos espalhados, todos espalhados, né? Porque como tinha muito tempo, então estava tudo muito espalhado, muito separado, né? E o Senhor, ele fala assim: então o Senhor me disse, o Senhor fez uma pergunta para Ezequiel: homem mortal. Sabe o que quer dizer homem mortal? Homem comum que não tem nenhum poder, como eu e você. Ele está falando assim, homem mortal. Ele já começa dizendo para Ezequiel que o poder é dele, não de Ezequiel. Ele fala assim: olha, homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? E Ezequiel, como um homem mortal, ele responde: só tu sabes se pode ou não. O que eu falaria, o que você falaria. Em meio a uma situação terrível, aí o Senhor fala assim: eu posso te dar vitória? Aí tem hora que a gente até sorri e fala assim: Senhor, só o Senhor na minha vida. Por quê? Porque você e eu somos mortais. Nós somos profetas, porém mortais. Aí no versículo 4 ele vai dizer assim: profetiza para esses ossos. Ponto. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Ele não está falando para Ezequiel ter atenção. Ele está falando para os ossos que estavam espalhados dar atenção para a voz do Senhor. Por quê? Porque Ezequiel, como homem mortal, não poderia fazer nada. A única coisa que ele poderia fazer, no mínimo dos mínimos, era pegar uma cabeça, um osso da clavícula, né, o pescoço, e montar um ser humano ali dos ossos, alguns, né, porque a gente também não conhece todos os ossos. Um ser humano mortal poderia fazer isso. Mas quando Deus fala assim:
Ezequiel manda eles dar atenção, os ossos darem atenção à mensagem do Senhor. Sabe o que eu comecei a imaginar ali? Uma coisa de louco. Como que um osso vai dar atenção à voz do Senhor? E muitas vezes a gente está no meio do vale dos ossos, sequíssimos, como está Ezequiel aqui contando, né? Os nossos vales, as nossas lutas. E ele não fala para Ezequiel assim: olha, Ezequiel, o poder vai vir de você. Não. Ele manda o problema, que no caso seria os ossos, ou dá atenção à voz de Deus. Então, nessa tarde, o Senhor está falando para mim e para você. Manda os seus problemas, dá atenção à voz de Deus. É isso aí. São os seus problemas que tem que dar atenção à voz de Deus. São os seus sonhos sequíssimos que tem que dar atenção à voz de Deus. É a sua família que está destruída que precisa dar atenção à voz de Deus. É os seus projetos ministeriais que estão destruídos que precisa dar atenção à voz de Deus. Aí você vai falar assim: bispa, pelo amor de Deus, como no meio do problema, o meu problema vai dar a voz de Deus? Sabe por quê? Porque é Deus quem comanda tudo. É nas mãos de Deus que está todo o controle dos problemas e das soluções dos problemas. Ezequiel era simplesmente um homem mortal como você e eu. E nessa tarde o Senhor está falando assim: você é um ser mortal e eu só posso usar os seus lábios. E se os seus problemas dão atenção à minha voz, eu vou solucionar. Então, o que aconteceu? A gente vai ver lá a partir do verso 5. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo isto. O Senhor Deus está falando assim: Ezequiel, diga para os ossos que eu que estou falando isso. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver novamente. E eu lhe darei tendões, músculo, cobrirei de pele, porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Não era o profeta que ia saber que Deus era Deus. Quem precisava saber que Deus era Deus era aquele povo que estava morto, aqueles ossos que estavam falidos. Então, o que o Senhor está querendo dizer para mim, para você nessa tarde, que o que precisa saber que Ele é Deus são os nossos sonhos que estão mortos, são os nossos sonhos que estão sequíssimos, são o nosso futuro que morreu, que a gente deixou lá para trás. Bispa, mas futuro morreu? Sim, porque às vezes a gente prepara algumas coisas, guarda alguma coisa, a gente pensa em realizar algumas coisas e depois, no decorrer da caminhada, a gente fala assim: deixa isso para lá. Então, nós mesmos matamos o nosso sonho e deixamos ele secar. E o Senhor está falando assim: olha, você é um ser mortal, mas eu vou te usar para que os teus sonhos possam se levantar. Manda ele dar atenção. Então, eu quero te falar uma coisa nesta tarde: que você não olhe para o seu vale, mas preste atenção à voz do Senhor. Deixa o teu vale ouvir a voz do Senhor. Sabe o que é o teu vale? É a tua alma. A tua alma que é incrédula. A tua alma que acredita não acreditando. É a tua alma que está 100%, daqui a pouco está 10 abaixo de zero. Porque a nossa alma, ela é assim. Ela não acredita 100% em Deus. O nosso espírito, ele acredita 100% em Deus. Mas a nossa alma, ela tem que ser convencida todos os dias que Deus é Deus. Então, Deus, ele fala assim: eu vou fazer isso. E ele começa a explicar a Ezequiel como Ezequiel vai fazer. Sabe por quê? Muitas vezes a gente lia esse texto, né, e a gente pensava que era Ezequiel que profetizava, né, os ossos. Não, realmente, Ezequiel profetizava, mas quem fazia a manifestação era Deus. E a palavra de Deus, ele vai dizer assim: ossos, dê atenção. Eu acredito, estou falando não estou falando que a Bíblia está falando. Eu acredito que teve ossos que podem não ter dado atenção à voz de Deus
e eles não reviveram. Pode ter ossos que não quiseram dar tanta atenção. O que é atenção? É uma concentração, é um cuidado específico naquilo que houve. Tem ossos que não teve esse cuidado de ouvir a voz de Deus. Eu creio que teve ossos que não reviveram. Como vai ter sonhos nossos que a gente não vai reviver. Por quê? Porque a gente acha que é incapaz. Ah, mas eu não sou como diz o profeta. Senhor, só tu sabes. Então, esse só tu sabes, você está colocando nas mãos do Senhor o milagre. Você só precisa profetizar, verbalizar e deixa os seus sonhos renascer, reviver. Lá dentro, enquanto você vai profetizando, enquanto você vai falando, vai verbalizando, um ruído vai acontecer aqui dentro. E novos sonhos, sabe? Novos sonhos vai começando a agitar aqui dentro. Aquele sonho que você estava lá atrás, você já tinha idealizado ele de uma forma, ele vai começar a tomar outra forma e vai acontecer porque está se levantando um novo sonho de exército dentro de você. Eu acredito que aqueles ossos secos que estavam ali, tinha muitos sonhos perdidos, mas Deus levantou um novo exército. Eu quero te dizer uma coisa nessa tarde. Algo novo vai começar a fazer ruído aqui dentro. Algo que estava morto, o Senhor vai trazer, mas com uma nova vida, com uma nova expectativa. É aquilo que você queria, mas de outra forma. O Senhor vai trazer, sabe? Porque eu quero dizer assim, depois eu vou fazer outros vídeos e vou contar algo novo que o Senhor fez na minha vida, sonho antigo, exército morto. É o meu sonho. Vou botar aqui um pedacinho, só um tiquinho para dar água na boca de vocês. Eu sempre tive um sonho de ter um apartamento, uma casa, um apartamento, minha moradia. E ao passar dos anos, eu fui olhando e vendo que foi perdendo oxigênio, foi perdendo a força, o vigor, esse sonho, e morreu, porque eu não tinha condições de ir à frente. Morreu. Eu já tinha me acomodado em saber que aquilo não iria acontecer, mas foi uma promessa de Deus, porque Ele colocou o sonho dentro de mim e Ele havia falado que ia me dar. Só que o passar dos anos, a gente vai achando que isso nunca vai acontecer. E quando o meu vale estava sequíssimo, que aos meus olhos, como o profeta Ezequiel, ele fala assim, sem condições, só tu sabes. Eu cheguei um certo dia e falei assim com o Senhor, o meu espírito falou assim com o Senhor, Senhor, eu já estou acomodada, já estou conformada, porque eu sei que daqui para lá não vai, só um milagre, só tu sabes. Eu falei como Ezequiel falou, só tu sabes. E eu posso dizer que foi mais ou menos em meses, menos de um mês. Foi essa conversa que eu tive com Deus. E o Senhor me surpreendeu com o apartamento. Se você falar assim, como? Como diz Ezequiel, só tu sabes, só Deus sabe. Então, assim, sonhos antigos, quando ele ouve a voz do Senhor, ele ressuscita. Projetos antigos, quando ele ouve a voz do Senhor, ele ressuscita. Ministérios antigos e falidos, quando ouve a voz do Senhor, ele profetiza, ele ressuscita. Então, nessa tarde, eu quero falar com você uma coisa. Ouve a voz do Senhor. Deixa o Senhor falar com a tua alma. Deixa o Senhor falar com a tua alma, porque só Ele sabe como falar, como agir e como vai botar em ordem. Porque Ezequiel não sabia como ia botar em ordem, mas Deus sabia
qual é o osso que entrava, que encaixava, o que ia fazer depois que encaixasse, entendeu? Então, assim, a gente só precisa abrir a boca. E o que está aqui dentro, Deus vai colocar de pé novamente. Vamos fazer uma oração? Eu acredito. Eu vivo essa palavra intensamente todos os dias. Então, eu quero orar por você nessa tarde. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nesta hora eu quero colocar, Senhor, essa pessoa que está vendo, Senhor, este vídeo diante da Tua presença. Senhor, não sei qual é o Teu vale, não sei quais são os ossos, Senhor, que estão secos, mas, Senhor, ela é profeta, ele é um profeta mortal, como Ezequiel era, como eu sou. Mas, Senhor, algo imortal está dentro de nós. Algo imortal fala conosco, Senhor, que é o Senhor nosso Deus. Então, nesta tarde, eu quero, Senhor, profetizar, Senhor, eu quero falar, Senhor, assim como Ezequiel foi usado, Senhor, para falar com esses ossos. Senhor, que os sentimentos, que a alma venha dar atenção à tua voz nesta tarde e faça, Senhor, um ruído novo acontecer dentro desta alma. Faça, Senhor, tudo se encaixar. Faça, Senhor, pessoas se levantarem, Senhor, através desta oração, Senhor. Porque o Senhor, Pai, que grandes coisas o Senhor pode fazer, Senhor. Então, nesta tarde, Senhor, que os nossos sonhos venham dar ouvido à tua voz, que os nossos projetos venham dar ouvido à sua voz. Senhor, que o nosso ministério venha dar ouvido à tua voz, que a nossa família, os nossos familiares venham dar ouvido à tua voz, que o nosso Brasil venha dar ouvido à tua voz, Senhor, porque todo aquele que crê, Senhor, receberá, e nós recebemos nesta tarde, Senhor, a ressurreição dos nossos sonhos, projetos, ministérios, Senhor, tudo aquilo que está dentro do nosso coração, a qual o Senhor morreu por algum motivo, mas esta tarde é tarde a qual o Senhor escolheu para, para reerguer um grande exército de sonhos dentro do nosso ser. Capacita os seus filhos, Senhor, que eles possam ser como Ezequiel, apenas um ser mortal, reproduzindo, Senhor, palavras de bênção, reproduzindo palavras proféticas. Senhor, nos faça reproduzir, Senhor, que dos nossos lábios venha sair palavras proféticas, palavras de vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, querido.